Para quem comenta, para quem ousa comentar em qualquer microfone, a gente fica muito feliz quando a gente comenta alguma coisa e na frente aquilo que a gente comentou se torna realidade, né? E eu me lembro que eu comentei aqui, quando começou essa Operação Lava Jato e quando começaram os aplausos ao juiz Sérgio Moro, eu comentei aqui na Rádio Vale, me lembro bem, que eu dizia que eu tinha esperança de que o que estava acontecendo na Lava Jato, em função dos aplausos que a Polícia Federal, o Ministério Público e o juiz Sérgio Moro estavam recebendo, que eu tinha esperança de que isso pudesse proliferar, que isso pudesse contaminar positivamente a parte boa da Polícia Federal, a parte boa do Ministério Público e dos juízes brasileiros. Pois bem, ontem nós vimos uma ação que não tem nada a ver com o juiz Sérgio Moro, não tem nada a ver com Curitiba, que Curitiba, para os ouvintes entenderem, né? Quando a gente fala Curitiba, é porque a Operação Lava Jato começou lá em Curitiba e ela está centralizando todas as ações que dizem respeito a essa operação que envolve a Petrobras. Então, Polícia Federal de Curitiba, Ministério Público de Curitiba e o juiz Sérgio Moro de Curitiba. Mas outros juízes, outras ações da Polícia Federal, outras ações do Ministério Público Federal em vários lugares do Brasil começam a dar efeito, começam a surgir, a provocar efeitos. Nós temos, por exemplo, ontem a prisão de um ex-ministro, Paulo Bernardo, numa operação chamada Custo Brasil, que não tem nada a ver com o juiz Sérgio Moro, eu repito, para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Quer dizer, está havendo uma ação de polícia, Ministério Público e juízes de vários lugares do Brasil, combatendo o que nós brasileiros, felizmente, Sidney, Luciano e ouvintes da Rádio Vale, felizmente nós brasileiros, pelo menos parte do povo brasileiro, começou a entender que o maior mal desse país, mais longe, é a corrupção. Se nós vermos essas ações aumentarem, nós vamos pagar um preço por isso. Isso vai afetar a economia? Vai afetar a economia. Mas eu estou vendo lá na frente um país, um Brasil menos corrupto, pessoas que querem fazer o mal, querem roubar do dinheiro público, mais temerosos de irem para a cadeia. Nós nunca vimos tantas pessoas serem condenadas como nós estamos vendo nesses processos. Já tem mais de 79 pessoas condenadas. E ontem, então, prenderam o ex-ministro Paulo Bernardo e várias outras pessoas, porque haviam, aparentemente, não estou fazendo juízo de valor, mas pelos indícios, pelas conversas, pelas provas, havia um esquema de corrupção, por incrível que pareça, no empréstimo consignado, que é aquele empréstimo que um aposentado, que um funcionário público federal pega nos bancos e que é descontado da sua própria folha de pagamento. E que contrataram uma empresa, como se o governo federal não tivesse uma empresa como a SER, por exemplo, contrataram um terceiro para administrar isso. E era debitado da conta de cada funcionário uma parcela de R$ 1,25, que teoricamente era para essa empresa poder administrar esse tipo de coisa. Só que desse R$ 1,25, apenas 30 centavos ou 40 centavos ficava com a empresa, 40 centavos. E o restante era dividido entre vários corruptores e corruptos, né? Quer dizer, é uma coisa tão engenhosa, assim, uma coisa tão absurda, né? E aí você tem a Operação Turbulência, que está chegando, inclusive, no ex-candidato a presidente, Eduardo Campos, né? Tem a Operação Zelotes. Enfim, são várias operações que nasceram da espinha dorsal da Lava Jato, mas que, felizmente, policiais federais sérios, promotores públicos federais sérios, juízes sérios, estão começando a combater esse mal terrível que é a corrupção. Mal esse que tira dinheiro da área pública para botar no bolso de políticos e de corruptos, políticos corruptos e pessoas corruptas, e que falta onde? Falta na educação, que a gente não tem uma educação de qualidade. Falta na saúde, você vê o estado que estão os hospitais pelo Brasil afora. Falta na segurança pública, que não tem policial e não tem viatura. Tem muita propaganda, mas realidade não tem. Então, só falta uma última parte que eu vou insistir aqui sempre. Falta a nossa parte. Falta a parte de nós eleitores. Comentei semana passada e sou obrigado a comentar hoje de novo. Porque uma outra coisa que já disse várias vezes, Sidney é testemunha, Luciana é testemunha disso, que eu sempre disse que tem 4 instituições que podem melhorar o Brasil: Polícia, Ministério Público, Judiciário e nós, povo brasileiro.
Então, eu espero que com tudo isso, com essa consciência que está chegando na cabeça dos brasileiros, a gente possa pensar muito bem na hora de a gente dar um voto, seja para vereador, seja para prefeito, seja daqui a 2 anos para deputado estadual, federal, senador, governador. Vamos analisar quem é a pessoa que está pedindo o nosso voto ou quem é a pessoa que a gente está tendendo a dar o nosso voto. Vamos analisar a vida da pessoa, se existe alguma coisa, se existe uma nuvem negra sobre ela ou não. Porque se nós não fizermos isso, nós não vamos fazer a nossa parte. Felizmente, as outras 3 instituições que eu falei estão começando a fazer a parte dela. É dolorido? Repito, é dolorido. Vamos pagar um preço por isso? Vamos pagar um preço por isso. Mas, sinceramente, Sidnei, Luciano, ouvintes da Rádio Vale, eu consigo enxergar uma luzinha no fim do túnel, porque eu tenho 59 anos e não vi na minha vida toda nada parecido com o que está acontecendo em relação de ver os poderosos do colarinho branco irem para a cadeia. E para encerrar, eu fico assim admirado, fico até escandalizado, Sidnei, a cara de pau de alguns políticos quando vão dar entrevista. Ontem eu vi uma entrevista da senadora Graziotin, que eu acho que ela pensa que nós somos doentes mentais ou nós temos alguma deficiência mental que a gente não consegue enxergar as coisas. Mas eu acho que ela que tem essa doença mental. Querer dizer que a operação de ontem é uma operação orquestrada para provocar, para reforçar o impeachment da presidente Dilma, isso é uma coisa assim tão absurda que eu fico impressionado como uma dora tem a coragem de dizer isso. Mas é aquela velha máxima, Sidnei, e ouvintes da Rádio Vale. Quando um adversário faz uma coisa de errado, ele é bandido, ele é corrupto, ele tem que ir para a cadeia. Quando é um companheiro, é perseguição política. Pelo amor de Deus, vamos parar com isso. Boa sexta-feira, bom final de semana. E semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta.